Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos mais uma vez juntos nessa linda jornada de conhecer a Palavra do Senhor. Eu sou Ana Ribeiro, nós vamos dar continuidade ao Conheça Sua Bíblia e hoje nós vamos falar sobre os livros 1º e 2 Samuel. Mas antes, vamos nos apresentar diante do Senhor pedindo que o Espírito Santo de Deus venha falar no seu coração. Pai, louvado seja o seu nome pela vida dessa pessoa, desse meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga que está ouvindo. Eu te louvo porque o Senhor tem despertado o coração e a mente dele para ouvir a sua palavra, para aprender mais do Senhor. Eu te agradeço pela sede, pela fome que o Senhor está colocando nesse coração. E eu clamo a Ti, Senhor, assim como o Senhor multiplicou os pães, o Senhor multiplique essas palavras para que seja atingida em todas as áreas da vida dessa pessoa. Eu peço que o Senhor fale com ela no intelecto, na mente, nas emoções, nos sentimentos, Pai. Dá ela graça, sabedoria e revelação. Senhor, não importa o problema ou a angústia que ela possa estar passando, ou a fase de vida que ela está passando. Eu peço que o Senhor renove essa palavra e fale de uma forma reveladora no coração dessa pessoa, de uma forma revelada e profética, aquilo que ela precisa de ouvir, Senhor. Opera um milagre. Desde já também eu peço por milagres na vida dela, milagres em todas as áreas, milagres naquilo que ela está esperando do Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Teu Espírito seja presente aqui, seja presente nessa transmissão, seja presente nesse momento da gravação também. Peço-te, Pai, que o Teu amor se manifeste no coração dessa minha amiga, desse meu amigo, dessa minha irmã e meu irmão, que estão se expondo à Tua palavra, Pai. Te louvo pela Tua fidelidade, o Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso e nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje vamos falar sobre os dois livros, que o 2 Samuel é uma continuação do primeiro, então ajuntei para falar de uma vez só o conteúdo dos dois livros, 1 Samuel e 2 Samuel, que fazem parte do bloco de livros históricos da Bíblia. A palavra Samuel significa pedido de Deus ou ouvido de Deus, justamente porque Samuel, a pessoa Samuel, foi uma resposta de oração de uma mulher chamada Ana, que não podia ter filhos. E a partir do clamor dela, Deus teve misericórdia e nasceu Samuel. Então ela pôs esse nome, pedido de Deus, ouvido de Deus. E ele foi um dos personagens mais importantes da história de Israel, né? Ele que fez a transição do período de juízes para o período monárquico em Israel. Foi ele quem ungiu, quem separou, quem nomeou o primeiro rei de Israel, que foi Saul, e depois Davi também. Então, o primeiro livro de Samuel vai contar exatamente essa história da unção do rei Saul e também do início do rei Davi, da escolha do rei Davi. Ele foi considerado um grande líder nacional até hoje, né? Em Israel são dois grandes nomes que você sempre vai ouvir. E um terceiro depois. O primeiro grande nome é Moisés. Depois vem Samuel. E aí depois o rei Davi. Provavelmente foi escrito por Samuel, Natã e Gade. Isso a gente encontra no primeiro livro de Crônicas, escrito mais ou menos no ano 1015 a.C. 2 Samuel foi escrito no ano 970
a.C. Vamos ver algumas chaves desse livro que nos remete para o conteúdo, né? A chave, o versículo-chave de 1 Samuel é o versículo 3,19, que diz assim: Samuel crescia e o Senhor era com ele, e não deixou nenhuma de todas as suas palavras cair em terra. Também o versículo 8,6, mas pareceu mal aos olhos de Samuel quando disseram: dá-nos um rei para nos julgar. Então Samuel orou ao Senhor. Então, esses dois versículos mostram que Samuel foi entregue ao sacerdote Eli, foi criado ali no templo e já pequeno, criança, pré-adolescente, ele ouviu a voz de Deus e desde então Deus nunca deixou de falar com ele e sempre trazia as palavras proféticas. Foi o Senhor quem mostrou a ele que Saul deveria ser o rei. Mas no versículo 8,6, Samuel esboçou uma tristeza quando o povo pediu um rei, porque até então era Deus quem governava Israel. Não havia um intermediário, um rei, um governo, mas o povo queria um rei, assim como as outras nações tinham um rei, o povo queria um rei. E Samuel pediu ao Senhor a orientação, orou a Deus, e aí sim veio o rei Saul. O segundo livro de Samuel, o versículo-chave é 5,12, que diz assim: entendeu, pois, Davi que o Senhor o confirmara rei sobre Israel, e que exaltara o reino dele por amar o seu povo Israel. Então, aí já no segundo livro vai contar a história de Davi. As palavras-chave do primeiro livro é orou, o livro todo é pontilhado pela intercessão de Samuel. E o segundo livro, perante o Senhor, as coisas que aconteceram segundo a presença e a palavra do Senhor. Capítulo-chave de 1 Samuel é o capítulo 15. Se você não for ler o livro inteiro, pelo menos esse capítulo, no momento você leia, que vai falar da transição do reinado, vai falar do momento que Saul já foi rejeitado por Deus e o Senhor escolhe outra pessoa, que é o rei Davi. O segundo Samuel é o versículo 11, vai falar sobre os pecados de Davi. Acaba sendo chave esse capítulo por conta do rumo que a história vai tomando a partir de algumas atitudes de Davi. A mensagem central em 1 Samuel, o lugar para a oração e o seu poder em todas as experiências da vida. O poder da oração se manifestando na história de um povo. Esse poder não é diferente do poder da oração manifestando na sua história pessoal. Segundo Samuel, a mensagem central: estais certos que o vosso pecado vos descobrirá. A Bíblia, ela não encobre erros, mesmo dos grandes personagens bíblicos, eles são expostos, assim, não, Deus não passa a mão na cabeça de erros, ele não deixa de amar, ele nunca deixou de amar Davi, mas no momento que é necessária a correção, o Senhor corrige, e isso acontece também na nossa vida. Quando você passar por uma correção de Deus, entenda, Ele te ama tanto que Ele não quer que você se autodestrua. É por isso. O que abrange os dois livros, né? O livro de 1 Samuel vai falar do período antes da monarquia, do capítulo 1 ao 7, que era Samuel que estava como juiz, finalizando aqueles 325 anos de época que não havia rei em Israel, haviam juízes que eram levantados por Deus de tempos em tempos. Nós vimos isso no episódio anterior. Não no episódio anterior, no episódio que fala de juízes. E aí, do 8 ao 11, vai falar do início da monarquia, a história do rei Saul, a escolha de um povo
do 13 ao 15, aí a escolha de Deus, do capítulo 16 ao 31, começa Davi a aparecer em cena e as coisas que aconteciam ali. Segundo Samuel, começa contando sobre a morte de Saul. Deus rejeitou Saul num dado momento por conta das desobediências dele e ungiu Davi. Essa unção em Hebrom ficou por um tempo Davi ali aguardando o momento. Embora Deus tenha rejeitado Saul, o Saul continuou no reinado. Reinou durante 40 anos e a partir da unção do rei Davi, Deus começa a transformar o Davi para transformá-lo em rei e aí ele assume o reinado. Então, o segundo Samuel vai contar sobre esse reinado de Davi, as conquistas dele, a conquista da cidade de Jerusalém, que estava na mão de um povo chamado Jebuseus. Vai contar da rebelião ao terreno para o templo, desde das rebeliões do povo de Israel até a preparação para a construção do templo. A abrangência do livro narra o fim da teocracia. Era Deus que era o rei, era Deus que dirigia o povo através dos profetas que ele nominava, né? E aí, essa parte direta do reinado de Deus sobre o povo passa a ser intermediada com o início da monarquia. Conta a história também do juiz Samuel. Ele foi juiz, sacerdote, profeta, mestre dos profetas, ele ensinava pessoas para o ofício de profeta. Foi muito usado por Deus para preparar a nação israelita para um novo tempo com o governo monárquico, lembrando que o povo nunca teve antes essa experiência. Lembra? Eles eram escravos no Egito, depois habitaram no deserto e agora eles estavam sendo formados como uma nação como as outras, com seu território próprio, seu idioma próprio, sua cultura própria e agora com seu rei próprio. A época de Samuel foi um tempo de grande frieza espiritual. Tem um episódio lá que a nora do sacerdote Eli está dando à luz e quando nasce a criança, ela diz, o nome dele vai se chamar Icabô. Icabô em 1 Samuel 4:21, você vai ler essa história. Quer dizer, se foi a glória de Deus, porque foi bem no momento dramático da história de Israel, onde o inimigo invadia a terra e levou a arca do concerto, aquela arca que ficava dentro do tabernáculo que representava a presença de Deus. Então ela diz que o filho dela chamaria Icabô, e foi-se a glória de Deus, se foi a glória de Deus, porque a arca do Senhor, a arca da aliança, havia sido roubada. Mas, apesar de toda a frieza de Israel, Deus preservou sua aliança com Abraão, levantando homens do calibre de Samuel, um homem íntegro, um homem fiel ao Senhor, e de Davi também, para fazer cumprir os seus propósitos. Também conta a história do rei Saul, o homem segundo o coração do homem, o homem que foi escolhido pelo povo, um homem que foi resposta do que o povo queria. Ele tinha uma boa aparência, né? Ele tinha aparência de rei, então o povo o aceitou pela aparência externa. Segundo Samuel, vai contar a história do rei Davi, do reinado de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que foi escolhido por Deus. Aliás, a escolha de Davi, ela vem de uma forma muito interessante. O Senhor diz para Samuel, vai na casa de um homem chamado Jessé, escolha, e eu vou mostrar para você quem vai ser o próximo rei. Jessé tinha vários filhos,
E Samuel viu um, viu outro, achou que era um que era mais forte, mais belo, e foi passando todos os filhos, e Davi foi até esquecido. Ele estava cuidando de ovelhas no campo, e o seu pai nem considerou Davi como uma possibilidade. E Davi viu todos os filhos e falou: você não tem outro? E aí o pai de Davi lembra: sim, tem um que está no campo cuidando de ovelhas. Quando Davi aparece, o Espírito Santo fala no coração de Samuel: é esse aí. Deus não olha a aparência, né? Ele olha aquilo que está no coração das pessoas. Não fica olhando para as suas competências externas. Entregue o seu coração a Deus e Ele te capacita para você reinar o que você tiver que reinar. Não é o que está do lado de fora, não é o que as pessoas acham, não é a aparência, é aquilo que está no coração. E Davi tinha um coração voltado para Deus. O tema dos livros relatam a história a partir da época dos juízes até a monarquia iniciada por Saul e seguida por Davi. Samuel ungiu Saul como rei, que no início de seu reinado agiu com muita humildade e obediência, porém desobedeceu a Deus, tornando seu reinado uma catástrofe total. No capítulo 8 de 1 Samuel, relata a triste rejeição de Deus ao reinado de Saul. E é nesse contexto todo, em 1 Samuel, que tem o versículo que fala: melhor obedecer do que sacrificar. Melhor você obedecer à voz de Deus do que você seguir rituais religiosos. Não vão te servir para nada se o seu coração não está fazendo aquilo que você sabe que você tem que fazer, que Deus já te mostrou. O Senhor escolhe então Davi para reinar, 1 Samuel 16. E Davi começa a reinar após a morte de Samuel. Interessante prestar atenção nisso, porque a escolha e a unção, a separação de Davi para ser rei, não foi de imediato a nomeação dele para ser rei. Muitos anos se passaram. É bom a gente ter isso na mente, porque Deus tem promessa na sua vida. Você que está me ouvindo, eu sei que o Senhor já te prometeu algumas coisas. E às vezes você acha que quando tem uma promessa, quando você sabe o que é para fazer, você acha que logo de início, no dia seguinte, as coisas vão começar a acontecer. Não. Tem um tempo de espera, tem um tempo de maturidade. Se o Senhor está te chamando para governar, vamos dizer assim, para liderar um ministério, para fazer um trabalho diferente, curte essa unção que está no seu coração, essa certeza que você tem, e vai continuar fazendo o que você está fazendo. Davi voltou e continuou cuidando das ovelhas, mas ele sabia que havia um chamado e que no tempo certo Deus cumpriria esse chamado na vida dele. Não será diferente na sua vida. Espere em Deus, não perca suas esperanças. O caráter de Deus nesses livros, ele se mostra como Deus fiel que cumpre as promessas, e o papel de Deus, ele é o Senhor dos exércitos. Muitas guerras que o rei Saul e o rei Davi enfrentaram foram vencidas pelo poder de Deus. Era Deus que ia à frente deles. Esse livro de poder e força é usado esse título de poder e força, o Senhor dos Exércitos, é usado pela primeira vez em 1 Samuel 1:3, mas foi repetido mais de 300 vezes no Antigo Testamento. Só em Isaías 62 vezes e em Jeremias 83 vezes. O Senhor é o Senhor dos Exércitos. Qual luta você está lutando na sua vida? Qual guerra você está guerreando? O Senhor, ele é o Senhor dos Exércitos. Coloca Deus na frente e você vai sair vitorioso. Alguns destaques para você ler. Os filisteus nessa época fizeram grande oposição a Israel. Além deles, outros inimigos também atacavam a nação. Tinham os amonitas,
Amalequitas, Moabitas, Edomitas, Assíria. Um momento trágico foi quando levaram a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Nesse exato momento, quando Eli sabe dessa notícia, ele morre. Ele foi julgado severamente por sua negligência na disciplina de seus filhos. Isso fica também uma lição para todos nós. Você tem uma responsabilidade para os seus filhos diante de Deus. Seus filhos são herança que Deus colocou na sua mão, e você é responsável pela educação deles. Você é responsável para que eles não se desviem do caminho de Deus. O outro destaque é o rei Saul ofereceu um sacrifício em Gilgal, função somente dos sacerdotes. Ele não destruiu os amalequitas como era para acontecer. Outra coisa que ele fez uma consulta aos mortos, né? Coisa que Deus abomina. Não é para você consultar ninguém que morreu. Quem morreu já está em outra esfera, já está em outro lugar. E Deus não deu autorização para nenhum de nós chamar mortos e perguntar coisas para eles. Isso atrai maldição para a sua vida. Ele tornou-se muito orgulhoso, rebelde, amargurado, deprimido. Foi muito trágico o reinado dele. E o rei Davi, que guardou os mandamentos de Deus, agiu com humildade diante de Deus, mesmo sendo castigado. Davi, quando se diz assim, era um homem segundo o coração de Deus, não quer dizer que ele fosse um homem perfeito, ao contrário, ele cometeu graves erros e pecados, graves. Mas ele reconheceu, e ele se arrependeu, e ele se humilhou diante de Deus. Ele reconheceu que Deus é bom e justo e que o que ele havia feito era horrível. Então, qual é o homem segundo o coração de Deus? Aquele que não erra nunca? Não. É aquele que erra, reconhece seu erro, abandona o seu erro e se submete ao Senhor. Deus fez um pacto com Davi, dizendo que nunca faltaria rei, a continuação do trono dele. E isso se cumpre com Jesus Cristo, né? Para você, que é o rei dos reis e é da linhagem de Davi, quando você lê lá em Mateus, o primeiro capítulo, que fala da linhagem de Jesus, vem do rei Davi. Para você refletir, lições na vida de Samuel. Deus é sempre fiel para com aqueles com os que o buscam. A autoridade espiritual se obtém com justiça e retidão. Samuel era mais novo de todos ali, ele foi criado por Eli, ele tinha outros filhos, mas a autoridade estava sobre Samuel, mesmo pequeno, mesmo novinho. O poder da oração. Samuel veio por causa de uma oração, a oração de Ana. A vitória de Israel foi por causa da oração também. Todas as vitórias das batalhas de Israel foi fruto de oração. Não orar por Israel foi considerado pecado ali no contexto histórico, e até hoje tem um versículo em Salmo que diz: orai pela paz em Jerusalém, prosperem todos aqueles que oram por Israel, que amam Israel. Algumas lições na vida de Samuel. O fato do povo pedir um rei demonstrava um erro de avaliação da causa de seus problemas. Eles achavam que tendo um rei, eles iam se dar bem na história, iam vencer as batalhas, né? Em vez de confiar em Deus, eles achavam que o que estava faltando era um governo humano. Deus escolheu a menor tribo, a menor família para levantar um rei, para mostrar que não é aquele que tem mais, aquele que é mais rico, aquele que é mais poderoso, aquele que sabe falar melhor. Não, é aquele que Deus capacita, que vence. Samuel venceu muitas batalhas, mas tinha muitas fraquezas, dentre elas incredulidade, falta de sabedoria, inconstância, desobediência. A queda de Saul deu-se por ele não saber aproveitar a oportunidade. Perseguiu Davi, o qual poderia ter sido seu amigo. Foi desobediente, consultou uma médium
Depois disso, ele praticamente se suicidou. Algumas lições na vida de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, apesar dos seus defeitos. Sofreu consequências graves por causa do seu pecado. Todos os nossos planos devem ser apresentados a Deus para receber ou não sua aprovação. Pode ser que Deus diga não para algum plano que você tem. Não se entristeça por isso. Creia, o Senhor ama você e Ele tem o melhor para você. Nesse livro, Davi revela a inspiração divina de seus salmos. A maioria dos salmos foram escritos por Davi. E vemos a necessidade de paciência e dependência de Deus para que se cumpram as suas promessas. Vemos que Deus está sempre pronto para perdoar. Conta a história de uma pessoa, pode ser contada a partir das suas escolhas. O que você anda escolhendo na sua vida, né? O que a gente aprende com 1 Samuel? O Espírito Santo é o autor da regeneração do coração, da ira santa e justa. Inspira coragem e prudência. Aí no slide você está vendo o número dos versículos. Age libertando do mal. A presença do Senhor é que garante a aprovação de Deus sobre o rei. É a presença de Deus que garante a aprovação da sua vida perante Deus. É a presença dele, não é o seu mérito próprio. É aquilo que Deus faz na sua vida. A retirada do Espírito Santo equivale a perder o direito de ser rei. Tem versículos no Novo Testamento, quando nós meditarmos sobre algumas partes lá, tem um versículo que fala para você não extinguir, e tem um que fala para você não entristecer o Espírito Santo de Deus. E nós entristecemos quando a gente não ouve a voz de Deus, quando a gente peca, ou quando a gente guarda muita mágoa, muito ressentimento no coração. E quando o Espírito Santo se entristece, ele deixa de reinar na nossa vida. Aí você começa a bater a cabeça. Você começa a fazer um monte de bobagens que poderiam ser evitadas. A vida política é um reflexo da vida espiritual da nação. Nem tudo que pedimos é do agrado de Deus. Pedir segundo a vontade de Deus é mais sábio. Deus dá todos os recursos para o exercício da missão que Deus colocou na sua mão. Temos que cultivar a vida espiritual para garantirmos as vitórias na missão que Deus nos deu. 2 Samuel fala sobre o verdadeiro sucesso se conquista sob a direção de Deus. Quando esse sucesso não é mantido na mão de Deus, ele pode se tornar um fracasso. O pecado pode destruir uma relação com Deus, assim como pode influenciar a vida de outras pessoas negativamente, a ponto de conduzi-las ao pecado. Em Israel, um rei deveria ser mais que um rei, deveria ser um homem de Deus para o povo de Deus. Você deve ser um homem de Deus, uma mulher de Deus para a sua família. Deus está no controle de tudo. Com Deus sempre há um novo começo. Não perca as esperanças. Se você já errou muito, se você já perdeu muita coisa, sempre há a chance de um novo começo. O verdadeiro sucesso de conquista com Deus e por meio dele. Os desejos espirituais devem ser para o momento escolhido por Deus e para a sua glória. Somos livres para a escolha dos atos, mas não somos livres para escolher as consequências. Pense sobre isso. Jesus, em 1 Samuel, é o filho prometido, é o profeta, é o juiz, é o sacerdote. Em 2 Samuel, ele é tipificado na pessoa de Davi, é o rei poderoso, humilde, zeloso pelas coisas do Pai. Jesus cumpre a promessa feita a Davi. Ele é o rei eterno que vem da raiz de Davi. Cura interior para a sua vida. O primeiro capítulo do livro de 1 Samuel começa com as lágrimas de uma mulher. Ana não tinha recursos nela mesma para tirar aquela dor, aquela desilusão de seu coração. Para ela não havia esperança. Ela foi buscar socorro em Deus e encontrou socorro bem presente na angústia. Qual é o seu impossível que atordou a sua vida, que tira a sua alegria? Entregue hoje para o Senhor. Entregue o seu sonho.
entregue o seu projeto, entregue a sua dor. O milagre maior não é quando vemos nossos pedidos serem respondidos, e sim quando nossa resposta ao pedido de Deus é sim. Sim, eu entrego ao Senhor os meus medos, meus desejos. Sim, eu entrego ao Senhor minhas prioridades, minhas expectativas para que os sonhos de Deus se cumpram através da minha vida. Vale a pena viver os sonhos de Deus. Eles são mais altos do que os seus sonhos. E eu deixo a palavra profética para você. Receba essa palavra no teu espírito, em nome de Jesus. E com a alma amargurada chorou muito, e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. É essa a palavra profética para você. Vá em paz. Aquilo que você está pondo na presença de Deus hoje, o Deus de Israel lhe conceda o que você está pedindo, em nome do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima semana, com Jesus sempre. Que você tenha uma semana de muitas vitórias e bênçãos. E que você possa compartilhar essas vitórias com as pessoas que estão ao seu lado. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.